E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E hoje a gente vai muito além só do trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Talvez até longe demais, não sei. Mas a gente tem que trazer aqui, já que eu demorei um pouquinho mais pra sair esse negócio, eu vi até o pós-crédito, ele quando era pós-crédito e não trouxe nada de conteúdo. Vamos fazer o trailer e mais além algumas coisas. Vamos esmiuçar de verdade o que tem de, na verdade, boato, que é uma boataria sem fim, sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pra vocês, além do que a gente viu no trailer, logicamente. E pra isso, mais uma vez, seja referência aqui, o legado da Marvel, que os caras fazem uma cobertura sempre excelente de notícias que rolam sobre o MCU como um todo. Responder a gente? Não responder a gente, mas enfim. E também colocarei alguns trechinhos de vídeos meus que eu utilizei ao longo do ano para falar especificamente desse rolê que tá sendo toda essa relação do Strange com a Wanda e tal, que envolve desde WandaVision, que vai desbocar aqui, passou pelo Miranhos, enfim. Porque se tem uma coisa que a gente pode ter certeza desse rolê todo, é da irresponsabilidade do Stephen Strange com o papel dele como um todo depois do blip. O que me chamou a atenção de verdade no trailer foi a consequência desse ser. Por conta de que se você pegar o histórico do cara até ali, ele não é esse tipo de cara meio, vamos dizer assim, irresponsável como ele demonstrou ali. Porque vamos lá, você pega ali em 2017, ele tá aprendendo a lidar com magia, logicamente, e na sua história de origem conclui ele sendo o protetor de Santo Sectorum ali de Nova York. Tanto que pouco tempo depois disso, ele acaba encontrando com o Thor e o Loki ali naquilo que seria o início do Thor Ragnarok, com todo o lance do Odin ali, e que ia desbocar lá no começo de Vingadores Guerra Infinita, que é lá por volta de 2018. E em 2018, ele tá no nível de poder, e vamos colocar assim, no nível de responsabilidade tão grande que ele é capaz de viajar com mais de 14 milhões de realidade para encontrar a resposta certa e de lutar no mano a mano com o Thanos com mais de uma joia do infinito. Um cara assim, logicamente, muito mais seguro e preparado não faria algo tão inconsequente para o Homem-Aranha. Mas aparentemente ele fez. E em cima disso, eu trouxe uma perspectiva que me ocorreu aqui, pois recentemente a Elizabeth Olsen deu uma entrevista falando que ela teve que pegar um avião assim que terminou de gravar WandaVision para ir gravar o Doutor Estranho, nem teve tempo de parar para pensar na personagem de novo, e que ela precisava desse tempo, ela disse, por conta de que o uso da Wanda no WandaVision é muito diferente do uso da Wanda em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E a questão que eu coloco nesse ponto é que, e se na verdade a loucura do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não foi uma loucura da Wanda, mas sim foi uma loucura do Doutor Estranho, e a Wanda teria que salvar o dia? I'll be seeing you, Agnes. E isso até faria algum sentido, levando em conta o que ele diz no trailer, porque do multiverso estranhamente pouco se sabe. Interesting. Sobre a Wanda, a gente tem lá no trailer aquela cena lá, que provavelmente é na mesma casa, só que em outra estação, pra galera que ficou viajando naquela mancha voando lá no final do WandaVision ajustado, que foi o refúgio dela, onde ela estava refletindo sobre as escolhas que fez naquela ocasião e tal, e onde ela estava estudando o Darkhold. E aí a gente tem, quando ela vai, entre aspas, assumir a culpa pro Strange, ele fala assim, não, eu não vim falar sobre o Westview. Meio que denotando que ele veio ali por um propósito maior. Tanto que independente disso que aconteceu com a Wanda, a gente tem as outras cenas que mostram ela no trailer. Uma bruxa, assim, muito mais calejada e preparada, e meio que dando a impressão que sabe do que faz ali no rolê. Demonstrando ter um conhecimento maior do que a gente viu no final de WandaVision, e provavelmente do que ela estudou em cima do Darkhold, né? Algo que até justificaria ela ser a heroína da história em questão. Mas será que vai ser isso mesmo? E talvez essa primeira conexão com ela seja feita por Strange para ter que enfrentar o Mordo, porque ele mesmo diz no trailer que notou uma perturbação e por isso que veio atrás de Stephen, independente da realidade que aquele Mordo que a gente viu pertença. Mas eu acho que é da nossa mesmo. E vale lembrar também que o Mordo tem a missão de destruir todos os magos, que foi concluída lá no final do Doutor Estranho. Mas dessa vez não tiro razão dele não, porque tá uma doideira só o rolê ali, e se quiser matar, ele vai sofrer, mas enfim, é a escolha que ele fez pra vida dele. Tem uma fala no trailer do Estranho, ou seriam dos Estranhos, que denota sobre fazer o feitiço e mexer no espaço e tempo, por ser um conceito que eles conhecem pouco e tudo mais. Só que também tem uma fala aparentemente do Mordo, falando que a profanação deles não passará impune,
Mas aí tem uma voz de Strange falando que era a única saída, mas que ele não sabia das consequências que tudo isso poderia tomar. É uma fala típica de trailer só pra confundir a cabeça da gente, na verdade. E isso, logicamente, justificaria o Mordo achar ele a maior ameaça do nosso universo. E de onde teria vindo isso? Como a gente viu no filme do Aranha, o Strange tá com o tempo agora. Ele não é mais o Mago Supremo. Inclusive, quem é o Mago Supremo ainda é o Wong. E isso pode ser muito perigoso porque eu acho que vai acabar matando o Wong. Essa responsabilidade tão grande na mão dele. E outro fator que corrobora isso e ao mesmo tempo conecta ou pode conectar com a Wanda é uma cena que a gente tem no trailer dele utilizando uma magia vermelha ali e que se especula que seria a magia do caos, que resumidamente é a magia do capeta da Marvel. Sim. Sim. Não sei, eu acho que não. Mas também pode ser só algum paranauê da Wanda. Uma coisa interessante também da gente notar nessa cena é que parece ter um livro no chão. E pode ser, obviamente, o Darkhold, que o Strange tá manipulando ali depois de trocar ideia com a Wanda e tal. Mas aí vem um ponto, será que o Strange estaria pronto efetivamente para utilizar o Darkhold? E toda essa questão do multiverso nebuloso é bem interessante também pelo fato do Wong virar pro Strange e falar, ó, não faça isso, você sabe que se errar é muito perigoso essa parada. E ele tá com as malas e indo pra outro lugar. E se tem algum problema sob o âmbito místico que a gente não sabe ainda, mas que esteja fazendo os magos trabalharem demais depois do blip? O Strange começar a estudar multiverso nesse ponto faria total sentido. E ele pirar tentando estudar essas coisas também faria total sentido, principalmente se ele tiver contato com o Shuma-Gorath. Sobre a criatura, na verdade, não se trata do Shuma-Gorath, mas sim do Gargantos. E não é o que eu tô dizendo, é um set de Lego que tá confirmando essa informação. Tem até um quebra-cabeça de 1000 peças também, que a galera soltou notícia recentemente falando que era o Shuma-Gorath, mas não, é o Gargantos, é o mesmo jeito do Lego. E que é uma criatura controlada por Naga, que é uma vilã do Namor. E sobre essa conexão com o Namor, a gente pode voltar ela um pouquinho lá na frente, que tem uma questão interessante sobre isso. Mas por agora a gente pode falar que tanto a Naga quanto o Namor estão sendo especulados no Pantera Negra Wakanda Forever. E sobre o Strange ser ameaça, pode ser algo que permeia justamente essa falta de conhecimento dele sobre o multiverso. Um exemplo disso é a chegada de variantes do Strange na história. Uma que já foi confirmada é do Doutor Estranho Defensor, que fatalmente vai morrer, porque antes da entrada da logo ali tem uma estrela montada da América Chaves e ele entrando rodando ali. Mas pode ser que esse cara também seja o cara do final, que a gente vê Sagaz conversando com o Strange. Que é a versão mais especulada, porque todo mundo já viu no What If parecido, que seria o Doutor Estranho Supremo, que todo mundo tá achando que é, mas, cara, eu não cravo com tanta certeza, porque a montagem do trailer nos leva a acreditar nisso por conta do que aconteceu no episódio do Doutor Estranho Supremo no What If, que a gente levou a acreditar que aconteceu no trailer, mas não aconteceu, é o casamento do Doutor Estranho com a Christine. Sendo que, na verdade, no trailer eles não estão se casando, o Strange ele tá de convidado da Christine no casamento, ele tá nos bancos da igreja pra quem tá assistindo. Você vê que o visual do padrinho também no fundo, ele tá com uma estica muito mais elegante que a do Strange. Mas ainda sobre a Christine, talvez a Christine que a gente vai ver ao longo do filme não seja a mesma Christine que a gente viu no primeiro filme. Talvez nem seja a Christine efetivamente, mas seja alguém muito parecido com ela. Por conta de uma conexão, tem uma cena ali que ela aparece do lado da América Chaves com o Strange ali, e que vale a gente abordar daqui a pouquinho sobre uma hipótese que pode acontecer sobre ela. E que a América Chaves, a gente já sabe que vai ter no Multiverso da Loucura. E essa questão da América Chaves é muito importante por conta do paralelo utópico, que é teoricamente uma realidade que não é interferida pelo multiverso, que é o local de origem da América Chaves. Além disso, é muito importante ressaltar que quem vem do paralelo utópico não tem uma variante sua em outra linha do multiverso. Apesar da Miss América ser nitidamente uma versão do Capitão América, mas enfim. E todas as especulações que permeiam sobre ela vêm justamente do poder que ela tem. Abrir portais interdimensionais na porrada. Cara, isso vai ser maravilhoso. E junto com a Super Força e alguns outros poderes padrõezinhos que tem nos universos de heróis que foram dados a ela pelo Demiurgo, que é o governante do paralelo utópico, por ela ser representante da família de América, torna ela ainda mais interessante se for seguir esse padrão dos quadrinhos, porque vai trazer no personagem dela uma questão da cultura da América, mas a América mais latina, não a América que a gente conhece, America, tá ligado? Algo que também foi retratado bem nos Jovens Vingadores e que traz outro conceito interessante, porque como se não bastasse ela ser do paralelo utópico, ela também foi criada por duas mães
e ela também é lésbica. E essa conexão com os Jovens Vingadores pode ser interessante não só por essa questão de trazer uma heroína nova para MCU, mas como da história dela no background de coisas que a gente já tem na MCU estabelecidas, como por exemplo o Wiccan. Ela tem uma história muito interessante com o Wiccan, pois numa dessas viagens da variante Kid Loki que a gente conheceu em Loki, ele meio que direcionou ela a matar o Wiccan, pra tipo sair da realidade dela e parar na realidade que o Wiccan tá, pra destruir porque ele ia fazer o mal lá. Só que chegando lá, eles meio que se acertam e entendem que era só uma traquinagem do Kid Loki. Mas esse gancho de ter a América Chaves ameaçando o Wiccan pode ser, por exemplo, um plot muito interessante para introduzir a Wanda a, por exemplo, caçar a América Chaves. E essa questão do Kid Loki a gente vai comentar daqui a pouco também, porque pode ter até isso rolando nesse filme, de tão doido que tá. Porque, além dela, a gente também tem o personagem do Hintra, que, segundo brinquedos já confirmaram, e tem um pedaço que tá aparecendo muito de longe no trailer ali, ele vai ser um dos, sei lá, assistentes do Wong ali, ou então ele vai estar ali com os magos. E a história do Hintra é um tanto quanto interessante, porque ele é um Minotauro verde e que virou aprendiz do Strange quando ele teve que fazer tipo um delivery, tá ligado? Ele teve que trazer o manto de levitação pros magos novamente, o Strange não tava lá, e ele acabou ficando, e ficou com os magos desde então. Só que a personalidade dele, ele é, vamos colocar assim, meio infantilzão, mas ao mesmo tempo é carinhoso. Ou seja, arrumaram um Korg pros magos agora. Não faz o menor sentido. Nada faz sentido aqui, amigão. A única coisa que faz sentido é que nada faz sentido. Mas no meio de tantos heróis aqui, candidatos a heróis, aqui fica uma pergunta interessante. Quem seria o vilão dessa história? E outro desdobramento que a gente pode ter, que não precisa ser necessariamente ligada ao Kang, mas que se for vai ser maravilhoso, é o vilão Pesadelo. E qual seria o poder do Pesadelo? O Pesadelo, ele se alimenta dos medos das pessoas durante os seus sonhos. E como eu disse anteriormente, qual personagem que provavelmente tem muitos pesadelos com o que viveu ao longo da vida, principalmente em seus sonhos ou pesadelos? A Wanda. Então, se especulava sobre o Pesadelo, mas isso na época que o Scott Derrickson estava na direção. E aí, com a entrada do Sam Raimi, isso ficou meio que perdido. Não desmentiram e nem confirmaram que ia continuar assim. Poderia ser o Shuma Gorath, que poderia estar caçando também a América Chaves para fazer essas viagens dimensionais que ela faz com a pancadaria e tá causando o caos que ele sempre causa por aí. Mas esse lance do Gargantos espalhado nos brinquedos meio que dá uma esfriada nesse rumor e tal. E talvez seja até isso que a Marvel queira, né? Que é acreditar que vai ter o Gargantos e não vai ter Shuma Gorath. Pode ser o Mordo querendo dar fim nos magos dentro da Marvel e nisso fazendo tudo acontecer, ou ele sendo só um sidekick do Shuma Gorath. Pode ser a Wanda surtando no meio da busca dela dentro do Darkhold para trazer os filhos dela de volta. Pode ser o Strange surtando no meio dos estudos multiversais dele quando tem contato com a magia da Wanda, por exemplo, e com as coisas que tem no Darkhold. Mas a grande verdade é que a gente está num ambiente especulativo muito grande. A gente não sabe de verdade qual que é o vilão do filme. E aí chovem rumores de complementos dessa história e tal, que podem ajudar a gente a direcionar para uma luz, para um caminho a se seguir de tentar entender essa história, mas que na verdade deixar a gente mais confuso ainda, mas eu tenho que trazer para vocês aqui. Assim como eu sempre trago conteúdo de qualidade e diversão para vocês, por isso que eu sempre peço para você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador, que ajuda a gente bastante com o conteúdo. Comenta aqui embaixo com sugestões, se você gostou, se eu tô pirando a cabeção. Se você não pirou o cabeção até agora com o vídeo, com a sequência deles vai ficar noiado. Então comenta aqui embaixo se você curtiu alguma coisa e tal, se eu tô falando muita bobeira. Enfim, participa com a gente, fazer um conteúdo mais legal pra vocês a cada dia. E também acompanha a gente nas nossas lives. Esse ano a gente ainda tem mais uma live que é sobre o livro de Boba Fett, na quinta-feira, então acompanha a gente. Deve ter vídeo de Matrix também, então segue com a gente, porque e tá sempre fazendo conteúdos baseados na informação, mas a gente tem que trazer especulação pra vocês também, quando tem coisas nebulosas, como em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como por exemplo, a infinidade de personagens especulados pra esse filme. E uma dessas personagens vai direto na questão da Christine, que eu falei que tava com um cabelo diferente, tava meio ruivo na foto lá, e que ela pode ser a Clea, que é uma espécie de sobrinha do Dormammu que vive na Dimensão Negra. A Dimensão Negra é tipo um refúgio multiversal dos vilões, basicamente. E ela vira a Maga Suprema nos quadrinhos depois de se envolver e casar com o Doutor Estranho e aprender magia com ele e tal, e ela domina esse lugar. E acredite, essa especulação de personagem é talvez a especulação mais precisa que tenha do rolê todo, porque o que eu vou dizer a partir de agora
Eu, particularmente, duvido de muita coisa, mas eu tenho que colocar pra vocês aqui porque pode ajudar a direcionar pra alguns caminhos que você mesmo vai estar montando nesse filme doido na sua cabeça. E eu também tô muito doido aqui. Mas enfim, podemos ter a Agatha, que estaria ajudando o Barão Mordo a tocar terror nos magos. Podemos ter o Icano e a Celery por motivos de Wanda. Podemos ter Maria Rambeau, até pelo mesmo rolê da Wanda, mas ela também pode estar junto nesse filme com uma variante de Maria Rambeau que vai fazer parte de um grupo muito interessante que nós vamos falar daqui a pouco. O Loki, o Mobius e a Sylvie, simplesmente por conta de podem estar cruzando pelo multiverso, né? Fica loucura aí, você coloca o Kid Loki no meio da bagunça também. O Shang-Chi, por conta do pós-crédito com o Wong, e por conta também que o ator falou que na estreia de Doutor Estranho Multiverso da Loucura ele estaria na primeira fila, vibrando com o filme. Eu gosto muito desse molho. Você acha que a piração tá pouca? Não, vamos continuar com a piração, porque Capitã Carter é especulado nesse filme. Provavelmente porque a galera tá com a relação dela e o Strange Supremo muito fresca do What If, né? E aí começou a idealizar essas coisas por cima. E não vamos falar de Homem-Aranha? Lógico que vamos falar de Homem-Aranha. Andrew Garfield? Não! Tom Holland? Tampouco. Sim, estamos falando de Tobey Maguire no filme. Primeiramente porque o Tobey Maguire é amigo do Sam Raimi. E segundo porque parece que o ator que era dono da pizzaria na trilogia Tobey Maguire está envolvido na produção desse filme. Galera, faz uma força que eu vou te contar, cara. É especulado também o irmão Voodoo, que é o Jericho Drew. E, cara, esse personagem é bem legal por conta que ele é um antigo aliado dos magos, mas que é baseado no voodoo. E já teve seu irmão apresentado no MCU, que é o Daniel Drew, que tava lá no primeiro Doutor Estranho. Mas que provavelmente a galera só confundiu a questão estética na hora de descrever o personagem ter vazado lá, porque ele parece muito com a versão do Mordo que a gente viu no trailer. E também teremos ele, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma voltando. Parece que ele foi liberto de uma prisão espiritual em certa parte do filme. Mas aí que tá, por que toda essa galera, ou parte dessa galera, principalmente os dois últimos, foram libertos ou então entraram pra turma da galera ali? Por conta de informações de equipes que são especuladas sobre esse filme. E existe um rumor ligado aos Filhos da Meia-Noite. O que seria essa equipe? Seria uma equipe de combate sobrenatural, que tem em uma de suas constituições nos quadrinhos o Blade, o Cavaleiro da Lua, o Doutor Estranho, o Wong e o Dr. Voodoo. Por isso soa muito conveniente a galera citar esses dois últimos aí como rumor, porque faria total sentido pra a narrativa acontecer como todo mundo planeja, né? Mas ainda assim eu acho esse rumor com muito mais sentido do que rumor de uma outra equipe que apareceu em cima de um personagem. Pois se especula também que teremos uma variação de Homem de Ferro no filme. Sim, e essa variação de Homem de Ferro, ela não seria só um Homem de Ferro, mas lideraria um exército de Ultrons. E quem faria esse Homem de Ferro? O Tom Cruise. A piração tá pouca? Não, vamos chegar mais longe. Porque ele não estaria sozinho, ele faria parte do grupo muito peculiar e adorado pelos fãs, que seria os Illuminati. E esse grupo contaria não só com ele, mas com aquela versão da Maria Rambeau que eu citei lá atrás, que poderia aparecer no filme, e com uma galera bem peculiar, que teríamos entre eles o Senhor Fantástico, do Ioan Gruffudd, sim, aquele mesmo dos filmes dos anos 2000, o Magneto do Fassbender, lá do Primeira Classe, e o Xavier do Patrick Stewart, daquela formação tradicional de X-Men dos anos 2000 que a gente conhece. E mais uma vez eu peço atenção de você que está assistindo, porque eu tenho imagens desse Patrick Stewart. E se prepare, sente na cadeira, porque são imagens reveladoras dele na produção desse filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, lutando contra a Wanda. É, galera, é assim, tem um pré-render, tá ligado? E eles fizeram o pré-render e vazaram o pré-render. Excuse me, what? E tem outra foto pré-render também do Xavier que você tá vendo aí. Tem uma cara de PC gamer dos anos 2000, aquele jogo do X-Men que rodava e travava seu PC tudo? Tem. Enfim, por mais absurdo que tudo que eu tenha falado no vídeo aqui seja especulado, é o que se permeia sobre o futuro de filme do Doutor Estranho. Ele ficou muito nebuloso por causa dessa troca de diretor, ser um filme bem secreto, tratar de multiverso. O que a gente sabe é que a loucura vai começar. Só que tem um fator que pode justificar todo esse rolê que a gente tá falando aqui, todo esse levantamento de informações maluco que a gente fez aqui, que é justamente o trailer na hora que aparece a logo do Marvel Studios. Por conta de que tem um prisma que roda por cima dele ali e que tem logo não só do Marvel Studios, mas sim de outras produções da Marvel, incluindo essas produções de Quarteto Fantástico anteriores, as primeiras logos do Marvel Studios, antes de ser Marvel Studios, basicamente. Então, meio
que pode fazer algum sentido desse tanto de coisa especulada aqui. Eu mesmo não acredito que a maioria vai acontecer. Mas o que eu espero, na verdade, é um filme que mostre uma loucura multiversal digna de personagens tão legais e que demonstre que eles são tão legais e divertidos como a gente sempre gostou, quanto são a Wanda e o Doutor Estranho nesse futuro do MCU que tá chegando aí. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva, e até o próximo analisador, independente da linha temporal que você esteja.